Se você não assistiu a parte 1 desse tutorial, volta lá que eu te espero. Se você assistiu, bem-vindo ao tutorial de cores parte 2. Recapitulando o primeiro tutorial, eu falei pra vocês esquecerem o conceito de cor local. E eu sei que tem gente que não gostou disso. Meu Deus, eu vou ter que pintar minha pele de amarelo, que horror! Eu só pedi isso pra facilitar a aplicação das harmonias que eu passei, mas eu sei que teve muita gente que ficou se perguntando como aplicar as harmonias sem esquecer a cor local. Bom, a primeira resposta é óbvia. Você tá gravando? Tá, né? Tentar encaixar as coisas que você precisa dentro de uma harmonia no círculo cromático. Detalhes, por exemplo, como o cabelo do personagem, a roupa do personagem, podem ser de qualquer cor. Então você pode partir, por exemplo, do laranja, que é a cor base da pele, e tentar definir as cores de cabelo, fundo e roupa a partir de alguma harmonia escolhida por você. Mas hoje eu tô aqui para ensinar uma técnica que vai flexibilizar bastante essa ideia de aplicar cor local sem perder a harmonia. E se eu pegasse esses tons de análogas complementares divididas e aplicasse na pele, junto com os tons de laranja e rosa? Quê? Ok. Vamos voltar no começo. Vamos supor que eu quero pintar algo de verde. O que você faria? Escolheria um verde claro, um verde médio, um tom escuro, até chegar no preto, para assim criar uma escala de verde? Funciona. Mas e se eu fizesse o seguinte? Amarelo, verde claro, verde médio, verde escuro e azul. Que uma coisa de cada vez. Primeiro, se você observar essa escala, ela continua sendo uma escala de verde. Ela começa com amarelo e termina com azul, mas ela é uma escala de verde e muito mais rica em tons do que aquela primeira, que tinha apenas tons de verde. Segunda coisa, de onde você tirou esse amarelo e esse azul, Mia? Bom, num amigo meu, o Círculo Cromático. Você estava com saudade dele? Eu não, vejo ele todo dia. Vocês deviam também. Reparem que amarelo, verde e azul são cores análogas. Eu usei a harmonia de cores análogas para criar uma paleta que é muito mais rica em tons, mas que não deixa de ser uma paleta verde. E é claro que você pode fazer isso com absolutamente qualquer cor. Eu não lembro quais cores que eu fiz. Eu acho que era azul, roxo e vermelho. Eu não gosto de vermelho, vamos checar. Eu preparei aqui para vocês esses dois exemplos. Eu criei uma escala de vermelho, começando com tons de laranja e terminando com tons de roxo. E uma paleta de roxo, começando com tons de magenta e terminando com tons de azul. E claro, o verde que eu já mostrei pra vocês antes. A dica que eu tenho na hora de criar essas paletas é sempre colocar na área da luz a cor quente e na área da sombra a cor fria. É lógico que funciona do outro jeito. Mas como no mundo real é muito mais fácil encontrar sombras frias e áreas de luz quentes, é muito mais fácil manter uma lógica utilizando as cores quentes na área da luz e as cores frias na área da sombra. A menos claro que você esteja desenhando o Frodo jogando o anel na montanha. Com certeza no meio de toda aquela lava não tem tons frios. Ok, agora a gente já sabe como pegar harmonias para criar paletas. Agora vamos voltar no nosso problema lá do início. Como pintar um desenho usando a cor local com paletas criadas a partir das harmonias. A solução pode parecer óbvia. Eu pego cada uma das cores que eu quero aplicar, crio uma paleta análoga para ela e aplico no desenho, certo? Calma. Vamos pegar esse exemplo. Eu tenho esse desenho e eu quero aplicar cores a ele. O primeiro passo, claro, foi escolher as cores. Então eu peguei tons de azul, tons de rosa bem próximos ao magenta
e verde. E a partir disso eu vou criar paletas de cores análogas para cada uma dessas cores. Ok, isso parece certo, não parece? Pode até parecer, mas qualquer olho treinado para cores percebe que isso aqui tá meio bagunçado. Perceba que tantos tons da luz, tantos tons da sombra são diferentes. Se você aplicar isso no seu desenho, não vai ficar feio. E se você tiver a intenção de fazer algo multicolorido, perfeito. Mas eu vou introduzir aqui uma coisa que eu não faço ideia de como chame, mas eu apelidei de atmosfera. Resumidamente, eu tenho a intenção que todos os elementos, o cabelo, a pele, o laço e a roupa, pareçam estar no mesmo lugar recebendo a mesma iluminação, como se eles estivessem sendo vistos pelo mesmo filtro ou a mesma lente. E essa é a razão de eu não querer aplicar paletas que terminem com tons diferentes e comecem com tons diferentes. Então, na hora de pintar o desenho, eu crio um tom para eu utilizar nas luzes e um tom para eu utilizar nas sombras. Nesse caso aqui, eu escolhi o amarelo e o roxo. Vale lembrar que eu não escolhi amarelo e roxo por acaso. Elas são cores complementares. Usando cores complementares, você tem um contraste maior e uma riqueza muito mais intensa. Além das complementares, na hora de escolher as cores de sombra e de luz, eu também recomendo as complementares divididas. O que não significa que vocês têm que se prender a essas duas combinações. Sintam-se livres para experimentar. Então eu refiz aquelas paletas que eu tinha feito antes, levando em conta que todas as paletas têm que começar com o amarelo e terminar com o roxo. Perceba que essas paletas são muito mais organizadas, elas começam com tons iguais, terminam com tons iguais e por consequência é muito mais fácil de combinar essas paletas uma com as outras. Em seguida eu apliquei essas paletas ao desenho, começando pelo amarelo nas áreas de luz e o roxo nas áreas de sombra. Depois eu apliquei o restante das paletas e finalizei com um pouco de tinta acrílica branca. Você pode até estar achando que... Você pode estar até... Credo, vá direito. Você pode até estar achando que aplicando essas paletas você pode esquecer tudo que eu ensinei de harmonia lá no outro tutorial. Não. Eu queria lembrar vocês que o azul, o verde e o magenta são complementares divididas. Eu não escolhi essas cores ao acaso. Esse esquema de criar paletas a partir de cores análogas flexibiliza bastante aquela coisa das harmonias, mas eu recomendo que vocês não esqueçam delas, que elas ainda são a melhor forma de garantir que as cores do seu desenho vão combinar entre si. Vale lembrar que na hora de criar suas paletas, você não precisa usar o mesmo tom de amarelo no começo. Se forem tons diferentes de amarelo, também funciona. As cores não precisam estar no seu máximo de saturação para aparecer. E elas não precisam gritar ao olhar do seu observador assim. Ele olha, nossa, tem amarelo em tudo. Se você jogar um pouco de amarelo, já vai dar uma impressão que muitas vezes seu observador ele não vai perceber que tem amarelo em todos os tons. Mas ele vai perceber a unidade da luz amarelada e isso já é o suficiente. E eu encerro aqui a série de 2 tutoriais sobre cores no canal. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem falar, talvez eu faça outros tutoriais para responder as suas dúvidas. Como eu falei no tutorial anterior, se vocês querem que eu dê algum feedback para as coisas que vocês aprenderam nesse tutorial, pode postar no Instagram, me marca, @miagbr, e eu vou lá dar o feedback que eu consegui. E é isso, colegas. Um beijo, até o Projeto Copic 2, que sai semana que vem.